Lamentações 3, 21 ao 26 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga assim: trazer à memória o que dá esperança. As misericórdias do Senhor, diga, misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Diga, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, diga, bom é o Senhor, para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, diga, salvação do Senhor. E isso em silêncio. Queridos, Deus mandou que eu ministrasse nesse dia sobre esse texto. O que a gente vai pensar num tempo de crise? A última grande pandemia do mundo aconteceu há 100 anos, quer dizer, ninguém aqui participou daquele momento terrível. Uma pandemia que ceifou mais de 50 milhões de pessoas, que atingiu 500 milhões, 10% morreram, não tinha vacina, a vacina surgiu 20 anos depois, 500 milhões para uma população um pouco inferior a 2 bilhões. E agora? Nós estamos vivenciando essa pandemia. Difícil, complicado. Como é difícil enfrentar a crise, como é difícil enfrentar o problema. Mas eu não quero pregar sobre crise nesta noite, nem sobre pandemia. Eu quero ministrar outra coisa ao teu coração. Queridos, nós estamos assimilando muita coisa ruim dentro de nós. A pandemia é uma realidade, sem dúvida. Mas a gente está recebendo muita coisa ruim. E as pessoas se sentem oprimidas, algumas deprimidas. Tudo isso tem feito um mal. A Luciana é psicóloga e ela deve ter atendido pessoas assim, que têm sofrido a consequência desse mal. Mas eu arrisco dizer que pior do que a pandemia são as notícias acerca da mesma. Você liga a televisão, né, é algo terrível, só notícia, atenção por número de gente infectada. Eu mudo de canal, não quero saber. Atenção por número de mortos, gente. Atenção, está chegando aí uma nova cepa que vai matar, pelo amor de Deus. Olha, não tem jeito não, está faltando vacina. Então, você vai recebendo, a tua memória, a tua mente vai recebendo tudo isso. Você vai recebendo notícias ruins. Você nem percebe, é um tanto imperceptível, mas aquilo que entra na tua mente vai descendo devagarinho para o coração. E nós estamos ficando com os corações amargos, azedos. Por isso que num tempo de crise a pessoa fica mais nervosa. Tem reações que normalmente não teria no outro momento. Notícias ruins. Eu estava dizendo de manhã, anos atrás, mais de 50 anos atrás, a pessoa tinha no máximo um rádio em casa que pegava alguma coisa. Aí depois, nos anos 50, mas principalmente em meados dos anos 60, começa a surgir forte a televisão. E a televisão, ela atrai, né? A televisão, a pessoa gosta. Agora, em meados dos anos 90, aí vem com tudo a internet. Nesse milênio, a internet invadiu os lares, as vidas das pessoas. E a gente recebe notícia o tempo todo. A pessoa tem Face, todo mundo tem Face. Notícia, morreu alguém, isso.
Vai para o Instagram, aparece uma notícia. O WhatsApp é uma loucura, porque o WhatsApp é um meio fácil de comunicação. A pessoa manda aquela mensagem fácil. E aí a pessoa recebe ali um vídeo sobre uma suposta situação, a pessoa assiste e manda para todo mundo. Boa parte é fake news, né? Vou dizer uma coisa para você. Alguém mandou tantas vezes para mim uma mensagem, supostamente de uma ministra do nosso atual governo, falando que o mundo precisava de uma intervenção militar. Primeiro, uma ministra jamais falaria isso, que ela perderia o cargo imediatamente, né? Uma pessoa não pode propor um golpe. Mas era fake. Depois saiu um vídeo dela, aquilo ali era um áudio apenas. Ela falou assim: eu não gravo áudio. E eu não gravei, eu não gravo áudio, porque exatamente por isso. Porque no áudio, qualquer um pode imitar um pouco a voz e fazer. No vídeo já é mais difícil, a adulteração. E as pessoas vão recebendo aquilo e mandando, e a gente fica lá, intervenção, né? Agora, nesse 1º de maio, passeata contra o governo, passeata a favor do governo. E agora vai CPI no Congresso, a Venezuela não tem jeito. Irmãos, ninguém aguenta. Essas notícias fazem mal à nossa alma. Se você ficar ouvindo ou assistindo áudios, você enlouquece. Daqui a pouco você começa a sonhar com aquilo. Tem gente que está sonhando, o mundo está acabando. Tem gente que me liga: pastor, o mundo vai acabar logo. Eu tive um sonho. Eu falei: não, você comeu muito, vai acabar, mas demora. Você jantou demais. Calma, não é assim. E é muita notícia ruim, irmãos. Nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que faz mal para nós. A gente vai recebendo, eu vou deletando. Mandou para mim, eu comecei a assistir, eu vi aquilo. Não, irmãos, eu quero coisa boa. Tem tanta coisa boa no mundo. Nós já temos que andar de máscara na rua. Já temos que tomar cuidado para não pegar esse vírus. Já temos que fazer tantas coisas. Agora eu vou ficar perturbado, não. Quando a televisão começar a falar alguma coisa negativa, muda de canal. Quando alguém enviar uma mensagem para você, apaga. Pastor, apaga. Não fica ouvindo essas coisas, não. Coisa contra o governo, a favor do governo, não me interessa mais nada disso. O que eu tenho que fazer é orar e abençoar o governo municipal, estadual e federal. É o meu dever. Nós não temos que ficar preocupados. O que nós temos que fazer, irmãos, é trazer à memória coisas boas. É isso que eu quero trazer para você nesta noite. Não traga à tua memória o tempo todo coisa ruim, porque isso vai ferir a tua boa vida e você vai perder o prazer da vida. Pare de ter notícias ruins. Não fica vendo notícias sobre crime, matou, não matou, sobre isso não vai te ajudar em nada. Muito menos nesse tempo de crise, você fica ouvindo, esse remédio é bom, esse não é. Para, tranquiliza a tua mente e deixa vir à tua memória coisas boas. Veja bem aqui o profeta. Jeremias foi um profeta que profetizou para Judá que aquele povo iria para o cativeiro. Pastor, isso era uma má notícia? Não, não era, era um fato. Aquele povo vivia no pecado. Os outros profetas, como um chamado Ananias, profetizavam: vai dar tudo certo, Deus está conosco, não vai acontecer nada. O Jeremias dizendo: se entrega, vocês vão para o cativeiro, porque Deus tem um propósito de trabalhar na vida de vocês no cativeiro. E Jeremias profetizou e aconteceu. Depois de um cerco de muito tempo, aquele povo foi para o cativeiro. Jeremias ficou, pouca gente ficou ali, entre eles o Jeremias. Aí o povo que ficou dizia: vão para o Egito, vão para lá, vão para cá, eles vão voltar aqui, vão nos levar também. E ele escreveu, depois do livro de Jeremias, que é
um livro profético tremendo, ele vai escrever Lamentações. Ele vai lamentar tudo aquilo que tinha acontecido. Mas depois, irmãos, ele começa a transmitir para os judeus que tinham ficado na Judéia. E também envia essas anotações para os judeus que estavam no cativeiro. E aqui no capítulo 3, ele vai trabalhar o emocional daquele povo de uma maneira linda. No versículo 21 ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele começa a transmitir para aquele povo: ó, pare de pensar em coisas ruins. Aquele povo pensava: nunca mais vamos voltar para a terra, vocês vão. Quem ficou pensava: nós vamos morrer, vocês não vão. Pare de trazer à memória coisa ruim. Traga à sua memória isso que o profeta estava transmitindo, aquilo que dá esperança. Queridos, eu quero ministrar com base nesse texto, esse tema. Eu peguei o versículo 21 e fiz dele o tema. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga assim: trazer à memória o que dá esperança. É isso que você precisa. Eu quero que você entenda bem claramente dessa palavra abençoadora para a tua vida, essa palavra pastoral. Você precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Você não pode ficar deixando entrar na tua mente aquilo que traz angústia, aquilo que te apequena, aquilo que te joga para baixo, aquilo que faz você ficar triste. Começa a trazer para a tua memória aquilo que é bênção. Assiste uma boa mensagem, ali você tem e-mails em casa assistir, coloca ali uma boa música sacra. Você sabia que a 10ª igreja tem uma rádio online? É só entrar ali no nosso 10º IPR, você vai ter músicas abençoadas o dia inteiro. Traga à tua memória assim bons cânticos, boas mensagens, palavras de ânimo, né? Pastor Reginaldo escreve todo dia um texto nas redes sociais. Nossa, lindo o texto dele. Eu leio todo dia e sou abençoado com o texto. Traga à memória isso, aquilo que te dá esperança. Começa a ler, começa a ver, começa a perceber as coisas boas da vida, irmãos. Nós passamos a maior parte da vida focado em coisa ruim. Tem gente que tem medo do desemprego, tem medo, porque notícia, 14 milhões de pessoas estão desempregadas. Não fica pensando nisso, você está empregado, Deus está com você. Traga à tua memória coisa boa. Não fica focado nas notícias ruins. Fique focado naquilo que te abençoa, naquilo que faz bem para a tua alma. Não deixe entrar na tua mente aquilo que vai macular o teu relacionamento com Deus, com a família e com o próximo. Não faça isso. E vai adoecer você. Tem gente que anda de cabeça baixa por isso. Eu estava lendo uma pesquisa. O número de pessoas abaladas emocionalmente durante essa pandemia é mais de 30% do que no ano anterior. Por quê? Porque notícias ruins. Eu vou dizer uma coisa para você, que me veio à mente agora. Pior do que a doença é o medo da doença. O medo é quase pior, que a doença você ainda enfrenta, toma remédio. Agora o medo, o que você vai fazer contra o medo? Ou você coloca coisas boas na tua mente, ou você acaba perdendo para o medo. Medo de tudo, não. A gente tem que tomar os cuidados, e devemos fazer isso, e estamos fazendo, temos que fazer naturalmente. Mas nós temos que trazer à memória aquilo que faz bem para nós. Faz bem para a tua alma. Fecha os teus olhos um pouquinho. Diga assim: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Faça um propósito nessa noite, queridos, de fazer isso. Faça um propósito.
Essa mensagem é de Deus para a tua alma. Deus vai te ajudar e você terá dias melhores pela frente, pode ter certeza disso. Vamos lá, trazer à memória o que dá esperança. Diga assim: as misericórdias do Senhor. Então no versículo 21, o próprio profeta lança o tema, não são do Espírito de Deus. E a partir do versículo 22, ele vai trazendo para o povo aquilo que dá esperança. No 21 ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E agora ele vai começar, olha no 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele vai dirigir aos judeus que estavam ali na Judéia e aqueles que estavam no cativeiro e vai dizer: pare de pensar o pior. Vocês têm que pensar naquilo que abençoa. E vocês estão vivos, sobreviveram por causa das misericórdias do Senhor. O profeta começa dizendo: as misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos. O que o profeta estava transmitindo aos outros judeus que ficaram ali ou que foram para o cativeiro? Vocês não morreram. Sabe por que vocês não morreram? Não é porque vocês eram melhores do que os outros, não. Mas é a misericórdia. O nosso Deus é um Deus compassivo, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia das nossas vidas. É isso que o profeta transmitiu aos judeus daquela época. E é isso que Deus está falando conosco agora. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, fazer com que venha à nossa memória aquilo que Deus tem para nós. E se tem algo que Deus tem para nós, é as suas misericórdias. Deus olha para nós com misericórdia. Deus não tem um bordão na sua mão esperando para bater na tua cabeça, não. Tudo que Ele quer é te ajudar, te abençoar, te levantar, te livrar de todos os males. Deus projeta o melhor para a tua vida, e Ele faz isso pelas suas misericórdias. Interessante que aqui Ele coloca no plural, porque é misericórdia, misericórdia do pecado, até isso Deus tem, misericórdia das fabilidades humanas, misericórdia da falta de espiritualidade, misericórdia, Deus tem misericórdia. Ele olha para você agora com misericórdia, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar. Esse tempo não é um tempo para você afundar, não. Ele vai te tomar pela mão, Ele vai te usar com poder, Ele vai te abençoar. Você vai vencer esse mal, você vai chegar lá na frente e vai dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida, da minha família. Mas nós precisamos acreditar, irmãos, porque se nós não acreditarmos, não vai dar certo. Não vai dar certo. As misericórdias do Senhor, o início de outro versículo diz: renova-se cada manhã, renova-se cada manhã. Quando você acordar, sempre no dia seguinte, você vai perceber que há um renovo de Deus na tua vida. Os problemas de hoje não vão durar até amanhã. Você enfrenta lutas hoje, mas você vai dormir, vai acordar, vai orar, e você vai sentir Deus na tua vida. Deus, Ele nos renova, e Deus faz isso não porque temos méritos, nós temos inclusive deméritos, mas o Senhor faz por causa das suas misericórdias. Deus vai olhando do céu, Ele vai vendo como é que eu faço para salvar. A maior prova de tudo é a ceia que participamos hoje. Deus veio ao mundo e morreu em nosso lugar, irmãos. Olha o ponto que Ele chegou. Ele morreu a nossa morte, Ele pagou os nossos pecados, para que nós vivamos a sua vida. Isso é muita misericórdia. Não haveria jeito de redenção para a humanidade se o Senhor não viesse. Não tinha jeito. O ser humano caminhava passos largos para a perdição, mas Deus, na sua misericórdia, resolveu.
Ele falou: nós temos que ir lá. Um dos três da Trindade tem que se tornar humano, e tem que, como humano, pagar o pecado da humanidade. Deus teria que se tornar um de nós para pagar o preço da nossa redenção, e Ele fez isso. Por quê? Porque o povo ali era bom? Não, por causa das suas misericórdias. Deus tem misericórdia da tua vida. Ele não está cobrando de você o tempo todo. Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te levantar, Ele quer fazer de você alguém cheio da sua presença. Aplauda o Senhor. Trazer à memória o que dá esperança. Diga assim: a fidelidade do Senhor. No versículo 23 nós temos que as misericórdias renovam-se cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Olha ali, irmãos. O profeta olha para os judeus que estavam ali, numa situação difícil, e ele vai dizer para aqueles judeus: grande é a fidelidade de Deus. Mas grande é a fidelidade, grande. Mas o nosso povo foi para o cativeiro. Ele é fiel. Ele sabe o que faz e Ele é fiel. O nosso povo vai ter uma restauração? Vai, porque Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra de Deus na Bíblia, a igreja na sua história, a vida de cada servo de Deus mostra a fidelidade de Deus. Nós temos um Deus fiel. Ele falou que ia restaurar aquele povo tinha que descansar a terra, a cada 7 anos, 1 ano, descansar a terra, não fez, ficou devendo 70 anos, e pagou 70 anos no cativeiro depois. Aí a terra descansou 70 anos seguidos, foi um descanso bom, né? Mas Deus trouxe de volta aquele povo para a sua terra, por causa da sua fidelidade. Fidelidade. O povo de Israel pecou, Deus trouxe de volta, porque Deus tinha um propósito de fazer nascer o Salvador da descendência de Abraão. Fidelidade a Abraão, fidelidade à sua descendência. Fidelidade. O povo de Israel foi massacrado nesses 2 últimos milênios, mas está lá. Fidelidade, está lá. Se você chegar lá em Israel, tem um povo morando lá. O que é aquilo? É a fidelidade. Nós temos o mar Mediterrâneo de um lado, aí nos outros lados, o Israel só tem inimigos, e eles não conseguem acabar com Israel. Alguém diz assim: mas ninguém aqui gosta de Israel, nós vamos acabar ou não vamos? Não vamos. Por que não vão acabar? Por causa da fidelidade de Deus. Deus tem um propósito ainda, aquele povo vai reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. Fidelidade. E Deus prometeu a quem? A Abraão: eu vou abençoar a tua descendência, eu vou abençoar. E Deus prometeu, e Ele cumpre, porque Ele é fiel. Deus olha para você e Ele diz: eu vou te abençoar porque eu sou fiel. Não é você que é fiel, eu sou fiel. Paulo diz a Timóteo: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus é fiel. Deus não nos trata de conformidade com o nosso procedimento cotidiano. Ele nos trata de conformidade com a sua fidelidade. Ele é fiel. Ele olha dos céus, Ele procura um meio de te abençoar, de te ajudar. Ele quer fazer algo por tua vida, porque Ele é fiel. Nós temos um Deus fiel e maravilhoso. Então, no meio dessa crise, Deus vai nos ajudar. Na sua fidelidade nós vamos vencer. Então precisamos trazer à memória isso. Em vez de pensar que vamos morrer, vamos pensar que nós temos um Deus fiel que cuida de nós. Nós precisamos reagir desta forma. Traga à tua memória o que te traz esperança, e a fidelidade do Senhor traz esperança para você. Você está vivendo aqui, mas você não está desamparado pelo Senhor. Ele está olhando dos céus, e Ele está sempre pronto para estender a sua mão abençoadora.
Ele é fiel. Levanta a cada manhã e não leia más notícias, não. Começa a pensar, Deus tem misericórdia de mim. E Deus é fiel, Ele vai guardar a minha casa. Quando alguém sair para o trabalho, você põe a mão na cabeça e fala, vai no nome de Jesus. Alguém vai para a escola, se abençoa e fala, enfermidade não vai te pegar no nome de Jesus. E quando a pessoa perguntar, por que não vai? Porque Deus é fiel e eu creio. Irmãos, essa bênção é para quem crê, para quem espera. Para quem espera, isso acontece. Isso não é pensamento positivo, é Bíblia. Eu estou pregando para você Bíblia. Isso aqui é Bíblia pura. A fidelidade do Senhor é a tua saída para esse momento. Aplauda o Senhor. Trazer à memória o que dá esperança. Diga assim, a bondade do Senhor. Versículo 24 diz, a minha porção é o Senhor. Irmãos, o que nós temos nesse mundo é a nossa herança, a nossa porção é Deus. Diz a minha alma, o profeta falando, portanto, esperarei nele. Diga assim, esperarei nele. Diga agora, esperarei no Senhor. Diga, esperarei em Jesus. Diga assim, bom é o Senhor. Para todo mundo? Não. Para quem que Ele é bom? Para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. É lindo isso aqui, irmãos. Olha, isso aqui, nós temos que trazer à memória isso aqui o profeta, ele vai ter uma sequência maravilhosa aqui. Ele começa das misericórdias, Deus perdoando, ele passa pela fidelidade, Deus agindo, e ele chega agora na bondade de Deus. Por que o Senhor ia abençoar aquele povo rebelde? Por que o Senhor haveria de trazer aquele povo do cativeiro depois de tanta coisa ruim? Porque o Senhor iria ter misericórdia daqueles que ficaram ali e só fizeram coisas negativas? Porque Ele é bom, irmãos. Deus é bom. Não tem mais ninguém bom. Aquele moço rico falou, bom mestre. Falou, não, só há um bom Deus. Deus é bom, nós não somos bons. Deus é bom. Ele não quer destruir a tua vida. Eu falei alguma coisa de manhã, eu quero falar para você agora. Eu preciso falar para você. Isso aqui é a palavra de Deus. De Deus para você. Isso aqui é revelação de Deus. Revelação que Deus tem me dado. Deus não criou esse vírus, não. Longe disso, irmão. Não, acho que não. O vírus começou lá na China, espalhou pelo mundo. Deus não criou, não. Mas Deus é soberano. Ele podia ter matado o vírus ali no início. Pô, acabou. Podia ou não podia? Por que Ele não matou o vírus? Você já parou para pensar? Deus deu uma olhada assim, Ele viu a Europa vaidosa, aquele povo do pecado. Eu disse amanhã aqui que um rapaz português, nós temos uma igreja, um pastor brasileiro na Suíça, há muitos anos, mais de 20 anos, que ele tem uma igreja de fala português, e ele enviou o moço, que é português, para estudar nosso seminário, formou, o moço chegou lá, entrou no ônibus com a Bíblia, o ônibus coletivo, estava indo para o templo, alguém chegou para ele, você é tão novo com esse livro na mão, você está doido? Não, estou indo para a igreja, mas como assim? Está carregando a Bíblia? Olha o ponto que o europeu chegou. Uma incredulidade, agora eles estão prostrados lá. Deus permitiu isso aí, irmãos, para amassar o mundo. Essa é a palavra que eu usei de manhã. Deus está amassando o mundo, está amassando o barro. Os Estados Unidos, que sofrimento. Por quê? Um povo cristão que perdeu a unção. Aqui no Brasil, Deus está amassando a turminha. E Deus está, olha, não se escandalize, Deus está amassando a igreja também. Deus está cansado daquela falsa religiosidade. Deus está cansado daqueles cultos que existem. Vem para cá que você vai ficar rico, você vai melhorar a vida. Vem para cá que você não fica, tudo mentira, não fica doente, nada disso, fica doente. Deus não prometeu. Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me.
A nossa vida verdadeira não é essa. Essa vida aqui é vida de 70, 80, 90, 100 anos. A vida verdadeira é aquela que é para sempre nos céus. Aquela é boa, é maravilhosa, é esplêndida. A vida atual não é a nossa vida. Nós estamos aqui no vestibular da vida, para ver quem passar vai para o céu. É o vestibular. Nós estamos aqui nos preparando para o céu. E Deus está amassando a igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: quando acabar a pandemia, vai acabar. Final desse ano, começo, vai acabar. Está tendo vacina, vai acabar. Sempre foi assim. Tudo começa lá naquela 100 anos atrás, começou em 1918, foi um momento ali, meio de setembro, ficou mais grave. Aí em março de 1919 veio uma segunda onda, e aí matou muita gente mesmo. No ano de 1920 já teve pouca gente. Aqui o nosso caso, nós começamos a primeira onda ruim, tivemos uma segunda onda esse ano pior. Isso aconteceu também lá. Mas vai melhorar, está passando, amém? Está passando. Mas Deus está dando uma apertada na igreja. Deus tem falado comigo, Ele se cansou. Estou falando da destra, estou falando da obra como um todo. Deus se cansou daquelas pessoas que vão para Deus só para buscar algo de Deus. Parece que quer trocar alguma coisa com Deus. Deus não quer isso, queridos. Deus quer que você suba ao templo para dizer: eu te quero, Senhor, eu quero sentir a tua bondade, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir a tua graça. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar das finanças, vai cuidar da tua saúde, mas não é isso que você tem que buscar. Você precisa buscar Deus, você precisa ter Deus, você precisa sentir Deus, você precisa andar com Deus, viver Deus. Você está aqui para ter um encontro com Deus. Nós precisamos pensar, nós temos um Deus bom. Mas pastor, se Ele é bom, por que Ele está nos apertando? Porque Ele é bom. Quando você corrige o teu filho, você corrige porque você não gosta do teu filho? Ou porque você quer que o teu filho não caia no abismo? Você não corrige porque você tem bondade para com o teu filho? É isso que Deus faz. Deus está olhando para a igreja e pensando: chega de ser cristãos mornos. Deus não gosta do morno, irmão. Deus não quer pessoa morna. E Ele disse lá: é melhor frio ou quente, morno não. Ele vomita da boca. Deus não quer pessoas que vivam aquela vida razoável com Ele. Ele quer que tenhamos vida abundante, me canta as aias. Ele quer que tenhamos vida abençoadas. Depois dessa pandemia, a cara da igreja vai mudar. Muita gente some. E Deus vai trazer outros sinceros lá de fora, e vai renovar, vai restaurar, vai abençoar. Nós estamos vivendo um tempo pré-arrebatamento da igreja. O arrebatamento não vai demorar muito, não vai ser amanhã, mas não vai demorar muito. E Deus vai preparar a sua igreja agora pela sua bondade. Tudo isso é bondade. Porque se Deus viesse arrebatar a igreja 10 anos atrás, ia pouquíssimas pessoas para o céu, ou até no ano passado. E Ele permite uma luta tão grave como essa para preparar um povo para o céu. Ele está preparando você para ir para o céu. Ele quer você na eternidade com Ele. Isso é bondade. E Ele permitiu a luta chegar para todo mundo. Chegou para rico, para pobre. Chegou para todos os tipos de culturas. Deus, não há acepção. E tudo isso Deus está apertando. Deus está apertando. Nós estamos passando pela moenda, e tudo isso é bondade de Deus. Tudo isso é para nós experimentarmos verdadeiramente aquilo que é valioso, aquilo que é abençoador, aquilo que é transformador, aquilo que muda a nossa realidade. Deus quer mudar a nossa realidade de vida. Deus não quer mais qualquer coisa para Ele. Daqui a pouco nós vamos ter tantos cultos abençoados nesse lugar. Eu estava dizendo para o pastor Reginaldo hoje: olha, uma unção divina está chegando aí, vai ser uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária por causa da bondade do Senhor. Aplauda o Senhor.
Para encerrarmos a mensagem, trazer à memória o que dá esperança. Diga assim: a salvação do Senhor. Ele começa nas misericórdias, passa pela fidelidade, vai pela bondade e chega aqui, ó. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso, vírgula, em silêncio. O profeta vai dirigir para aquele povo e vai falar: olha, vocês têm que olhar para as Escrituras, têm que olhar tudo que Deus fez na vida, e vocês têm que conhecer a revelação do Senhor, o que Deus projetou para a humanidade dessa vida. E agora, por que em silêncio? Sem murmurar. A pessoa passa pela luta reclamando da vida, passa pela luta falando muitas coisas, passa pela vida, pela luta, dizendo coisas até contra Deus. E tão bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Me canta as aias. Queridos, o tempo é de nós nos fecharmos. Nós precisamos ser introspectivos nesse tempo e fazermos uma autoavaliação nossa. Nós precisamos pensar assim: como eu estou vivendo, eu estou agradando ao meu Deus. A minha vida está no altar do Senhor. Nós precisamos pensar seriamente nisso. E o profeta vai terminar: não, vocês têm que trazer à memória a salvação, a promessa de salvação. Deus estava dizendo para aquele povo: eu quero salvar vocês, e essa promessa é nossa aqui. Se tem uma promessa grandiosa que Deus fez para nós, é a salvação de nossas almas. O que importa nessa vida é a salvação da alma. Se eu passar por aqui, eu posso ficar rico, eu posso falar várias línguas, eu posso conhecer muitas culturas, eu posso ter muita coisa, mas se eu não tiver a salvação, eu perdi todo o meu tempo aqui nesse mundo. Sobretudo, nós precisamos ter a salvação das nossas almas, e nós precisamos trazer à memória isso. No meio da luta, você tem que pensar: eu sou salvo. Diga assim: eu sou salvo. Você tem que pensar isso: eu tenho a salvação. Me canta as aias. Eu tenho vida com Deus, eu tenho a vida eterna. Traga à tua memória isso, traga à tua memória as coisas boas, traga à tua memória aquilo que muda a tua realidade para melhor, traga à tua memória isso, deixa vir esses pensamentos, que você é uma pessoa salva por Deus, você tem compromisso com Ele, você tem vida com Ele. E Ele vai te livrar da pandemia. Está te livrando. Você não morreu, você está vivo e não vai morrer. Diga assim: vou continuar vivo. Mas tem que acreditar quando fala. Tem pessoa que fala assim com tanto. Acredita, profetiza sobre a tua vida. Cada manhã, antes de sair de casa, você fala: estou saindo vivo, vou voltar mais vivo ainda. Cada manhã você fala: eu sou de Deus. Não leia notícia ruim, não. Pensa na Bíblia. Pensa naquilo que Deus te prometeu. Pensa naquilo que te abençoou. Vamos ficar de